Olá, meus queridos, tudo bom? Que alegria, que felicidade, né? O nosso hoje papo tudo de bom. Hoje está no ar livre. Olha que top, que chique demais, né? E hoje nosso papo tudo de bom vai receber ele e vai contar sua história, seu testemunho. Vamos falar sobre crescimento, né? Sobre avalancar, né? Você aí do outro lado, tenho certeza que vai ficar aqui conectado, vai ficar curioso para saber isso e muito mais aqui no nosso Papo Tudo de Bom. Ele que é o Ricardo, que é empreendedor, né? Ele que tem a sua empresa que se chama Palhoça Gesso. Vamos saber da história dele. Ele que antes de virar empreendedor, trabalhava já nesse ramo, né? Vamos saber tudo. Sabedoria é tudo, né, Ricardo? A palavra diz que você tem que buscar sabedoria, né? Você tem que buscar ela com todo o seu recurso. Então, às vezes as pessoas elas querem atrair o dinheiro e não ter a sabedoria. Só que elas esquecem que é a sabedoria que atrai as riquezas, que atrai o dinheiro, que atrai todas as coisas. Porque às vezes você pode ter dinheiro e não ter sabedoria. Então, às vezes você pode gastar tudo que você conquistou porque não tinha sabedoria. Mas quem tem sabedoria, ele consegue a riqueza, consegue o ouro, consegue a prata. Então o princípio de tudo é a sabedoria, é o temor ao Senhor, que ele é o início da sabedoria. E nesse Papo Tudo de Bom você vai ver que nem é tudo sobre dinheiro, né? Não é. As pessoas acham que é, mas não é. Para chegar nesse objetivo, precisa viver alguns princípios, né? Precisa, né? Como que eu posso dizer? Ter algumas atitudes, renunciar a algumas coisas, não é verdade, Ricardo? Sim, na maioria das vezes o seu sucesso vai depender da sua renúncia. Quanto mais você renuncia, mais longe você vai. Então é uma luta, essa luta não é externa, ela é interna, é com você mesmo. Não depende das pessoas fora, depende mais do seu interior, da parte interna. Então é isso que vai te fazer chegar mais longe. Quanto mais você tiver a capacidade de renunciar, mais longe Deus vai te levar. Conta um pouquinho sobre essa trajetória de você ali ter começado sua carreira ali no gesso. Aham. Então, meu pai ele era gesseiro, né? Ele mexia nessa área, a área da construção civil, ele pegava a obra, entregava a obra pronta. Então a gente começou a ser levado por ele para a obra e ali a gente foi aprendendo, né? E eu tinha um sonho de viajar para o Rio de Janeiro. E aí quando eu fiz 19 anos eu digo, agora eu vou seguir o meu sonho. E foi assim que aconteceu, né? Você pegou e foi para o Rio de Janeiro. Ali você ficou quanto tempo ali no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro a gente moramos, acredito que 6 anos, 6 a 7 anos. Inclusive tem 2 filhos meus que são cariocas, né? Nascidos no Rio. Diz a minha amiga Sandra Lima, é da Gema, né? É da Gema, da Gema. E deixa eu te falar, você ficou ali no Rio de Janeiro, veio para Santa Catarina, né? E continuou nessa caminhada do gesso. Isso, continuamos trabalhando dentro da construção civil, nessa área do gesso. E em 2022 foi onde eu decidi abrir a minha própria empresa. Calma aí, né? Vamos chegar lá, vamos deixar o povo curioso. E qual é o tema desse Papo Tudo de Bom hoje? O tema é o que impede do povo de Deus prosperar. Será que existe alguma coisa que impede? Será que tem algo que possa impedir o povo de Deus de prosperar? Porque é para ser o povo mais próspero da terra. E quando eu falo em prosperidade, eu estou falando em todas as áreas, não somente sobre dinheiro. É para ser, mas por que não é? Existe algo que impede? Hoje a gente vai estar falando sobre isso. Olha, então você aí do outro lado que quer prosperar, eu também quero prosperar, claro. Então por isso que eu trouxe o Ricardo aqui. Ele que é pai, né, de 5 filhos, né? Tem 5 filhos, casado, 5 filhos, né? Trabalhador, hoje empreendedor na área do gesso, né? Antes de tudo, Ricardo, eu quero conhecer um pouquinho sobre sua história, né? Pessoal aí do outro lado que ainda não conhece a história do Ricardo, eu sei que por cima assim que você morou no Rio de Janeiro, né? Trabalhou lá no Rio de Janeiro, teve muitas lutas, veio para Santa Catarina, mas você é natural da onde? Eu sou natural do Pernambuco, né? Saí do Pernambuco aos 19 anos, fui para o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro comecei a viajar, viajei para alguns lugares, outros estados dentro do país. E em 2014 vim morar aqui em Santa Catarina e de lá trouxe minha família. E estamos aqui, 10 anos faz que a gente mora aqui e foi nesse lugar aqui que a gente se encontrou realmente.
saber sobre essa sua trajetória, porque eu fiquei sabendo também que teve muitos processos, né, para você, quando você estava ali na construtora trabalhando, que você se decidiu sair, né, da construção, né, vamos dizer assim, do empregado para ser um empreendedor, e muitas pessoas ali não acreditaram muito nesse teu sonho, não. Vamos falar sobre isso. Você, de repente, aí do outro lado, tá querendo crescer, né? Tá querendo subir de nível. E as pessoas, às vezes, sempre tem alguém ali, ó, dizendo, ó, você não vai conseguir, não vai dar certo. E, de repente, é nesse momento que Deus está trabalhando para a pessoa avalancar, para a pessoa realizar o teu sonho, o teu objetivo. Então o Ricardo vai falar sobre isso, né, Ricardo? Então você saiu ali da construtora e falou, esse é o momento, mas como que foi isso? Eu até fiquei sabendo que você, na realidade, foi até Deus, né? De uma certa forma, foi Deus que te direcionou. Até os patos aqui tá dando glória aqui. Então na verdade, foi Deus que direcionou você de alguma forma, né? Nós estávamos conversando nos bastidores, que você tomou essa iniciativa. Como que foi essa iniciativa? Então, é isso aí. Quem é desse meio, do meio cristão, vai entender o que eu vou falar. Eu ouvi uma voz que falava assim, sai da empresa para abrir a tua empresa. E a voz de Deus, ela é algo tão forte que você não tem dúvida. Você apenas segue essa voz. E aí eu segui essa voz, pedi conta da empresa para abrir minha própria empresa. A princípio as pessoas elas estranham, até porque não foram elas que ouviram a voz. Então foi você. Então se o chamado é para você, você tem que seguir, independente se a multidão vá contra. É a mesma questão quando Jesus ele encontra a filha de Jairo. Jairo encontra Jesus e Jairo fala para ele, Senhor, vem até a minha casa que a minha filha está extremamente doente. E quando Jesus vai até a casa dele, vem os funcionários de Jairo e fala, não incomoda mais o mestre porque sua filha já morreu. Certo? Então a multidão está indo contra, só que Jesus está dizendo que está indo para a casa dele. E Jairo fica perplexo, não sabe o que fazer. E Jesus fala para ele, olha para ele e diz, Jairo, somente creia. E uma vez eu estudando a Bíblia, quando eu fui estudar e ver o que era somente crer, é você acreditar sozinho. Sozinho, porque vai vir a multidão contra, sempre vai vir contra. Porque Deus trabalha na contramão do mundo. Você acha que as pessoas hoje tá faltando isso, em acreditar em si próprio? Isso, nós vamos falar sobre isso também. Sobre isso a gente vai falar o que impede das pessoas acreditarem e ouvir apenas a voz de Deus e seguir. É apenas isso, é você ouvir a voz e seguir. Jesus falou para Jairo, somente creia. E é você crer sozinho. Então quando você crê sozinho, o milagre acontece. Você não depende da opinião das outras pessoas. E talvez Deus já esteja falando com alguém aqui agora. Não dependa da opinião dos outros. Se Deus falou algo a seu respeito, se Deus colocou algo no seu coração, siga. Apenas siga. Porque o tamanho da sua fé é o tamanho do seu milagre. Então se você acreditar de forma genuína no que Deus diz, você vai ir muito longe. E Deus vai honrar aquilo que falou para você e aquilo que você acreditou. Olha, então é forte demais. Então vamos entrar aqui dentro do tema, né? O que tem impedido as pessoas de alcançar o sucesso, né, Ricardo? O que tem impedido as pessoas de avalancar, né? O que a gente pode trazer dentro do nosso contexto, dentro do seu testemunho para dentro desse tema? Então, aqui a palavra, nós vamos para a palavra que é a base de tudo. Eu já li muitos livros, mas o livro que mais me impacta até hoje é a Bíblia. E é sobre essa palavra que eu caminho, que eu ando, porque não existe nada, nenhum livro que seja capaz de se cumprir à risca como a palavra de Deus. De verdade, de coração aberto, eu digo, não existe outro livro que seja capaz de se cumprir de forma tão perfeita igual a palavra de Deus. Então, a palavra base dessa tarde aqui está no livro de Mateus, capítulo 13, que é uma passagem muito conhecida, mas profunda demais para a gente, muita revelação.
que é onde conta a parábola do semeador, que diz assim, Mateus 13 diz: mais tarde naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e sentou-se à beira do mar. Logo uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Jesus contou várias parábolas como esta, e ele conta que um lavrador saiu para semear. Enquanto ele espalhava a semente pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havia muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor e secaram, pois não tinha raiz profunda. Outras sementes caíram entre os espinhos que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes mais o que foi semeado. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Então, a parábola diz que Jesus ele semeou, o semeador saiu a semear, e diz que existia quatro tipos de solo ali. Só que a semente é a mesma. Só que os solos eles são diferentes. A semente é a mesma, mas existia uma semente que caiu à beira do caminho, outra caiu em solo roxo que caiu entre espinhos. É a semente que caiu entre os espinhos. O último solo é o solo fértil, a terra boa. E os 4 solos é o coração do homem. Um é o que tem dúvida, o outro é o que existe alguns obstáculos, as pedras. O outro obstáculo são os espinhos, que é a preocupação com as riquezas dessa vida, e o outro é o que caiu em terra boa. Então o primeiro solo, Jesus ele faz questão de destacar que o primeiro solo é o que caiu entre o caminho, à beira do caminho, ou seja, ele não caiu no caminho e nem caiu fora do caminho, ele ficou entre ali. Isso mostra que é alguém que está com dúvida. A palavra foi semeada, Deus falou maravilhas sobre a pessoa, mas a pessoa ela duvidou, ela não conseguiu absorver, aquela semente ela não conseguiu cair no coração dela e ela absorver. Então se torna aquela semente, por conta da dúvida daquela pessoa, se torna uma presa fácil para o inimigo. Então o inimigo ele pega aquela semente que iria fazer a pessoa mudar de vida, mudar a trajetória dela. Isso, a dúvida impede dela avançar, entende? Então é por isso que Jesus faz questão de destacar como primeiro solo do homem. Porque se você tiver dúvida, você não pode avançar no reino de Deus. Porque diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque diz, aquele que o chamou, ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas se eu tenho dúvida sobre a palavra de alguém, como que eu vou me conectar com ela? Como que eu vou buscá-la? Fica praticamente impossível, a pessoa não consegue avançar. Então em Tiago diz assim, que aquele que pede deve pedir com fé, sem duvidar. Que aquele que duvida é como as ondas do mar, que são levadas de um lado para o outro. Então a onda ela fica indo e voltando, ela não sai daquele limite, entende? Isso, estacionou, ela não rompe a barreira. Ela vai e volta, ela até quer ir. É aquela pessoa que quer ir, quer romper, tem desejo, mas não consegue. Por quê? Porque ela deixou a dúvida tomar conta dela. O que faz para a pessoa impedir isso aí? Isso, para você não deixar a dúvida te dominar. A Bíblia diz, a própria palavra diz que a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Então a fé é a única arma que combate a dúvida. Então eu preciso ouvir a palavra até ela gerar fé em mim. E a partir que ela gera fé, ela combate a dúvida. E a dúvida passa a não existir mais na minha vida, de tanta fé que a palavra gerou em mim. Então uma das maneiras de você tirar a dúvida da sua vida é você ouvir a palavra de Deus. E hoje em dia tem
a Bíblia em áudio, tem várias opções. Você pode ler a Bíblia, é bom ler a Bíblia, mas não para você, é bom você ler em voz alta, audível. Se a Bíblia diz assim, você é imagem e semelhança do Criador, então eu tenho que pegar essa parte, ler e dizer, eu sou imagem e semelhança do Criador. Eu tenho que falar isso para mim. Então a dúvida é o vilão que atrapalha do povo de Deus crescer em todas as áreas, não somente na área financeira, em todas as áreas. Como que a pessoa ela consegue, essa pessoa que está nos assistindo ou até mesmo nos ouvindo, como que elas podem enfrentar os obstáculos para alcançar os objetivos? Palavra de Deus é a arma mais poderosa que Deus deixou na terra para os homens. Essa palavra que ele deixou é um manual para os homens. Lá você encontra todas as armas que você precisa. Você não precisa de armas físicas, você precisa da palavra de Deus. Porque a palavra ela te dá todo o suporte necessário, toda munição está na palavra. Então a própria palavra diz lá no livro de Efésios que existe um escudo, o escudo da fé. Existe o capacete da salvação. Existe a couraça da justiça. Existe a couraça da justiça, mas também existe a espada do Espírito. Então o que é que acontece? Existem as armas de defesa, certo? O capacete é proteção, certo? Couraça é proteção. Escudo é proteção. E com essas armas você se protege. Mas com a espada você não se protege, você ataca. Então tem horas que é hora de se proteger, mas eu preciso da espada para atacar, entende? Então vai ter horas que o inimigo, a dúvida vai te afrontar, as pessoas vão te afrontar e eu vou precisar atacar, mas não com a força física, mas com a espada do Espírito. Lembra como Jesus venceu o diabo no deserto? Com a palavra, certo? É a espada do Espírito. O diabo veio com fúria e Jesus foi lá e regaçou com ele, com a palavra. Então uma das armas mais poderosas é a palavra de Deus. Ela serve para você tanto para se defender como para atacar. Então você precisa conhecer a palavra de Deus, ter intimidade com o Criador. Intimidade com o Criador é você se relacionar com Ele. E Jesus é a palavra. Então eu conheço Jesus através de sua palavra. Entende? Então eu preciso me relacionar com a Bíblia e não somente viver pelo que os outros me falam. Eu preciso me relacionar com Deus através de sua palavra. Como que faz ali na prática para essa pessoa que ela sabe, ela tem o conhecimento da palavra, né? Às vezes você tem o conhecimento da palavra, que é necessário ter fé, é necessário buscar, é necessário isso, mas a pessoa às vezes ela está presa. Já falamos sobre acreditar, né? Que a pessoa tem que acreditar em si própria. Às vezes ela até acredita, ela tem medo, mas assim, na prática, você acha que... Como que eu posso dizer para mim assim, eu tenho esse conhecimento, pra você entender melhor, eu tenho esse conhecimento da palavra, eu quero prosperar, mas eu tenho medo, mas eu sei. Mas como que faz para destravar mesmo? No caso, para romper essa barreira, principalmente a barreira do medo. Lembra que foi falado que o que causa o medo é a dúvida? Então, se eu tenho a fé me impulsiona a agir. E como que eu venço o medo? Por exemplo, como que eu venço o medo de andar de avião? Como que ela faz para vencer esse medo? Vai ter que ir. Entende? Primeiro voo vai ser uma loucura, muito medo, perigoso até fazer xixi nas calças. Mas o que acontece? Ela vai pegar o primeiro voo, depois ela vai pegar o segundo, depois ela vai pegar o terceiro. O que vai acontecer? O medo dela que estava aqui vai diminuindo, entende? Então, para qualquer área da vida, eu tenho medo de abrir um negócio, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir um negócio. Quando eu abrir um negócio, eu vou querer escalar esse negócio, aumentar ele. Vou querer contratar funcionários. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que contratar funcionários. Eu preciso romper essas barreiras. Mas eu não dou conta de 10 funcionários. Você dá conta de um? Então contrate um.
Ah, agora eu dou conta de 2, então você contrata 2, 3, 5, 10, 20, 100, depois 200, 300, 400, porque a sua percepção de medo vai diminuindo. Isso, aí significa o quê? É que o medo diminuiu? Não, é que sua capacidade aumentou, entende? Então, o maior bloqueio nunca vai estar fora, vai estar dentro. Então eu tenho que romper essas barreiras dentro de mim para que eu possa avançar. E assim, tudo na área física como na área espiritual. Eu tenho que romper. Lembra que Ezequiel, ele estava andando, numa visão que ele teve, ele estava andando e ele viu um rio. E ele foi andando e aquele rio começou a cobrir os tornozelos, depois os joelhos, depois as pernas, depois deu na cintura. E teve uma hora que ele não suportou mais, ele mergulhou. Entende? Então assim os níveis. Às vezes a gente tem medo, mas você tem que ir rompendo. São níveis, você vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Quando você vai ver, você está tão alto e você diz, nossa, nem pareceu, nem que Às vezes a pessoa ela antecipa, né? Vamos dizer assim, antecipa algo que imagina que vai acontecer, às vezes nem vai acontecer aquilo, né? Tipo isso, né? Às vezes você tem medo do amanhã, né? Assim, eu projeto amanhã, tenho medo disso, medo daquilo, mas a pessoa ela não projetou, ela não viveu, ela não colocou em prática. Então, às vezes, não é tudo aquilo que a pessoa imagina, às vezes é tão fácil, mas a pessoa fica presa, fica no medo, e quando a pessoa faz, nossa, é tão fácil. A pessoa tem medo de dirigir, a pessoa não precisa falar de exemplo do avião. Às vezes a pessoa, não sei, aprender a dirigir é um bicho de 7 cabeças. Quando vai lá, nossa, nem imaginava que era tão fácil assim. Isso acontece muito com as pessoas. Então, um dos maiores vilões depois da dúvida é o medo das pessoas, entende? Elas têm muito medo, então o medo revela que eu não tenho confiança em algo, e principalmente para as coisas de Deus. Deus está falando que, Deus falou para Abraão, eu vou te levar, tu serás uma bênção. Ele não fala que as pessoas vão ser uma bênção por sua causa, ele diz, tu serás uma bênção. Ele não fala que eu vou colocar naquele local e aquele local ali, ele é abençoado, você vai ser abençoado através daquele local. Não, Deus fala, tu serás uma bênção, entende? O que você pode passar para o pessoal que está nos assistindo? Mensagem, eu sei que você tem aí, que você usa, muitos usam, que são chaves para o sucesso, né? Qual é a chave que você pode compartilhar conosco para essas pessoas que de repente estão vivendo esse momento de mudança, né? Achando que Deus tirou, mas na verdade Deus ele não tirou para o mal, mas está tirando para fazer algo melhor, até você viver o sobrenatural, para que você venha colocar em prática a tua empresa, a tua vida espiritual, às vezes sentimental, né? Porque o propósito aqui é falar para você que do outro lado que você pode sim crescer. Só para você crescer existem princípios, que não é sobre religião, né? Mas é sobre princípio, porque tem muitas pessoas que falam assim, mas ciclano tá prosperando, fulano tá crescendo, mas não é cristão, né? Porque nem é tudo sobre religião, é sobre princípios. E você também pode compartilhar conosco, que eu vejo que você fala muito que a palavra de Deus, ela sempre tem uma chave. E qual é essa chave que você pode compartilhar para essa pessoa que está nos assistindo? Então, o que move o mundo, o universo, chama-se princípios. Princípios é o que Deus criou no início de tudo. Então, por isso que às vezes você vê, as pessoas que nem conhecem a palavra de Deus, nem tem um relacionamento com Deus, nem vai à igreja. Mas você percebe na vida delas, pelo menos na área financeira, elas conseguem prosperar, entende? Então, ela quer que aconteça com elas? Elas cumprem princípios. Às vezes os próprios cristãos não conseguem cumprir aquilo que eles aprendem. E às vezes a pessoa que é do mundo, vamos se dizer assim, a pessoa que não tem um certo relacionamento com Deus consegue prosperar. Então existem princípios. Por exemplo, a palavra diz que melhor é dar do que receber. Só que as pessoas têm dificuldade de dar.
Porque elas só querem receber. E você vê muito, isso é coisa de vitimista. O vitimista diz, ninguém liga para mim, ninguém se preocupa comigo, ninguém manda uma cesta básica para minha casa, entende? Isso é coisa de vitimista, ele não quer dar. Ele também não liga para ninguém, ele não manda uma cesta básica para ninguém. E também ele não se preocupa com ninguém, mas ele quer receber. Só que a Bíblia diz, melhor é dar do que receber. Existe outro princípio que diz assim, a alma generosa, ela prosperará. Então você vê que muitas pessoas ricas, eles são generosos, eles ajudam muitas instituições. Isso não faz com que eles garantam a sua salvação, mas é princípio, então eles conseguem ter uma vida boa aqui na terra. Aí Jesus diz, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. O que é ser fiel? Ser fiel é você ser grato por aquilo que Deus te dá, por aquilo que você tem. E as pessoas às vezes não conseguem ser grato por aquilo que tem. Elas sempre ficam dizendo, tá faltando isso, tá faltando aquilo, tá faltando um microfone bom, tá faltando um computador melhor, entende? Ele não consegue ser grato. Senhor, sou grato por eu tenho um computador, ou eu tenho um celular, Senhor, obrigado, eu tenho uma casa, ou eu tenho um emprego, eu consigo pagar o meu aluguel, quem mora de aluguel. Aí eles querem ir para o próximo nível, mas não consegue ser grato por aquele nível que está. Então Deus jamais vai levar essas pessoas. Então elas não prosperam. Por quê? Por conta disso. Elas não conseguem ser fiel no pouco. Só que diz que quem tem que ser fiel no pouco sou eu. Mas diz que quem vai colocar no muito é Deus. Entende? Mas quem tem que ser fiel sou eu. Então eu tenho que ser grato no pouco. Porque Deus vai me levar para outro nível quando eu aprendo a ser grato pelo que tenho. Quando eu aprendo a ser grato pelo que tenho, então Ele me leva ao nível para mim receber o que está faltando. Mas eu tenho que ser grato com o que tenho. Entende? Então é muito sobre isso, é sobre princípios da palavra de Deus. É o que rege o mundo, é o que rege o universo. Amém! Ô Ricardo, agora quero fazer uma pergunta para você, né? Quero que você seja sincero, hein? Quero saber assim qual foi o maior obstáculo que você enfrentou na sua caminhada como empreendedor e como você saiu. Cara, eu acho que o maior obstáculo que o empreendedor pode enfrentar, pelo menos para mim, foi as traições. Cara, eu acho que você consegue sentir mais ou menos a dor que Jesus sentiu, né? Você, por exemplo, um empresário, ele tenta dar o melhor para os seus funcionários. E aí, nem sempre o que está do outro lado, que é o funcionário, vai entender isso. E às vezes ele vai te abandonar do nada, ele vai chegar assim, ó, cara, eu tô indo procurar outra empresa que eles me fizeram uma oferta melhor, e simplesmente ele vai. E às vezes com 2, 3 meses depois está pedindo para voltar. Então eu acredito que o maior sofrimento que eu passei foi isso, a dor da traição, você ser traído por alguém que você não esperava. Só que até isso você vai sendo fortalecido. E para as traições, não. Só que você vai se tornando forte, então as traições já não te abalam mais. E é onde você aprende a verdadeira maturidade. É quando você consegue lidar com o inimigo, com a traição e não ficar mal por causa dele. Porque não é sobre você, é sobre a pessoa que está fazendo com você. Então Jesus ele conseguia sentar na mesa, comer com um traidor. E mesmo assim ele conseguia seguir adiante. Entende? Porque ele já sabia quem iria trair, mas a mesa está posta e eles continuam comendo. Então isso revela maturidade espiritual. E também às vezes é quando você consegue passar pelo deserto, sabendo que ali é um treinamento para o próximo nível. Entende? Quando você consegue passar pelo deserto sem reclamar, sem murmurar, sabendo que ali é um treinamento para você ir além, é onde você realmente tem maturidade espiritual. Então eu acho que uma coisa muito forte é quando o empresário ele tem essa maturidade de saber lidar com essas questões. Olha, nosso papo tudo de bom tá muito bom demais,
Eu vou fazer um jogo rápido com o Ricardo aqui, mas quero que você deixe aí nos comentários se você quer uma segunda parte, porque ficou faltando algo, alguns segredos. Isso, ficou faltando 2 solos. Um é mais um que impede, e o outro é aquele que quando a palavra chega, ele está pronto para receber. Você está pronto aí para receber? Então deixa aqui nos comentários, porque de repente no próximo nível, né, no nosso próximo papo, você vai aprender, né, na parte. Deixa aí nos comentários que se você quer ouvir a parte 2, deixa aqui nos comentários que a gente vai voltar aqui com o Ricardo para contar a parte 2 e ainda vai ter uma surpresa especial para vocês aí também. Vai ter uma surpresa. Então, se eu falo que você já compartilhava, deixava seu like aí, compartilhe no grupo do WhatsApp, se inscreva, participe, porque você é importante, tá bom? E antes da gente encerrar, nós temos um jogo rápido. Um jogo rápido, são perguntas que o Ricardo vai dizer para mim aqui responder bem naturalmente. Quem é Ricardo? Ricardo é o Filho de Deus, nasceu para a grandeza e para ajudar pessoas. Palhoça Gesso. Palhoça Gesso é a empresa mais próspera do estado de Santa Catarina. Família. Família para mim é minha estrutura, é meu alicerce, é quem me dá sustentação para ir cada dia mais longe. Deus. Deus para mim é início, meio e fim. É o meu início de tudo, o meu meio, quem me alimenta, quem me sustenta, e é o meu fim, é com quem eu vou morar a eternidade. Agora, Ricardo, quero que você deixe seus agradecimentos. Da palavra de Deus, e agradecer a você que nos ouviu e continue nos ouvindo. A gente vai estar falando muito mais, tá? De chaves poderosas para realmente abrir portas no reino de Deus, né? E lembre-se, tudo que você procura não está fora, tudo está dentro. Dentro, Jesus disse, o reino, vocês procuram ele de forma visível, mas o reino está dentro de vocês. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ouvir essa voz que já está dentro de mim, porque se você tem o Espírito de Deus aí dentro, então tudo que você precisa já está dentro e não está fora. Tá? Então se conecta com pessoas que realmente têm o entendimento da palavra de Deus, que possam te ajudar, que possam agregar valor à sua vida, que possam te valorizar como você é. Você é imagem e semelhança do Criador. Não aceite menos do que isso, você é importante para Deus. Então agradeço a todos que nos ouviram, que Deus abençoe e continue lhe abrindo o entendimento para a glória do nome de Jesus Cristo.